Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson e hoje, dentro da disciplina de Introdução à Contabilidade, vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Então, nós já passamos aí pela primeira parte, conhecemos as contas patrimoniais, a sua demonstração, que é o balanço patrimonial. Aprendemos a classificar as contas dentro dos seus grupos, ativo, passivo, seu patrimônio líquido. Conhecemos grupos de conta, cada uma no curto prazo, longo prazo, circulante, não circulante, seus subgrupos. E hoje vamos avançar um pouco, vamos conhecer novas contas e novos conteúdos dentro da introdução da contabilidade. Planejamos nossa aula de hoje da seguinte forma: vamos conhecer aqui as variações do patrimônio líquido, também a sua demonstração, que é a DRE, demonstração do resultado do exercício. Vamos verificar aqui as principais causas que fazem variar o patrimônio líquido. Vamos conhecer novas contas, contas de receitas, contas de despesas e a conta de resultado. Vamos fazer o encerramento dessas contas de resultado, que é a conta de receita e despesa, apurar lucro ou prejuízo. Vamos descobrir como que é feita essa distribuição do lucro aí, desse resultado ou desse prejuízo, como que é feita essa distribuição. Depois de, então, calculado, feito todo esse procedimento de cálculo, ela precisa ser demonstrada. Então vamos conhecer de que forma que ela é demonstrada. Tem uma demonstração própria, a DRE, demonstração de resultado do exercício. E por último, então, vamos deixar aí um desafio para que vocês já possam ir tentando desenvolver esse conteúdo aqui com o aprendizado que você já tem recebido. Espero que você aproveite essa aula e que ela possa enriquecer o seu conhecimento aí na área contábil. As variações do patrimônio líquido e a sua demonstração, a DRE. Então, quais são as principais causas que fazem variar o PL, que é o patrimônio líquido? Então, nós conhecemos lá já os investimentos iniciais, né, dos sócios, quando eles se reúnem para compor um quadro social de uma empresa. Então, eles integralizam o capital, isso já faz variar um patrimônio líquido que era do zero para um determinado capital, que vai ser colocado no contrato. Os aumentos posteriores, durante a atividade da empresa, os sócios deliberaram que precisava aumentar o capital, um aporte de capital. Então, os aumentos posteriores. Os desinvestimentos, esse capital está muito alto para essa atividade, ele pode fazer desinvestimento, também vai variar, como variou para cima com aumentos, vai variar para baixo com desinvestimentos, né, devolução de capital feitos na entidade. Essas são as causas principais que nós já conhecemos quando conhecemos as contas patrimoniais. E agora vamos conhecer uma outra forma que é uma outra causa que faz variar o patrimônio, que são os resultados obtidos pela operação da empresa. Então esse resultado ele é obtido no confronto, quando a gente confronta as contas de receitas e contas de despesas. Vamos conhecer o que é uma conta de receita, o que é uma conta de despesa, e no confronto dessas contas, nós vamos então obter um resultado. Esse resultado ele pode variar as contas do PL, tanto positivamente, que é o caso do lucro, quanto variar negativamente, que é o caso do prejuízo. Então, o que é uma receita dentro do conceito contábil, dentro do conceito da contabilidade, dentro de uma empresa? O que significa receita? Então, entende-se por receita a entrada de elementos para o ativo. Então, essa entrada de elemento pode ser em dinheiro, quando ela é feita à vista, ou um direito a receber, quando ela é feita a prazo. Correspondente do que? Normalmente, quando a empresa vende uma mercadoria, um produto ou uns serviços, então ela vai ter aí uma entrada de elemento que nós chamamos de receita, receita operacional. Então a empresa ela foi fundada, ela tem a sua constituição e a atividade operacional dela é vender. Ela pode ser um comércio, vende mercadoria, ela pode ser uma indústria, produtos, ela pode ser uma prestadora de serviço, onde ela vende o seu serviço. Então, quando ela vende esse serviço, ela vai automaticamente entrar um elemento para o ativo. De que forma? Se ela vendeu à vista, vai entrar dinheiro, vai entrar disponível no seu caixa, no seu banco. Se ela vendeu a prazo, então ela vai entrar o quê? Um elemento proativo na forma de direito a receber,
contas a receber, cheques a receber, duplicatas a receber, cartões de crédito a receber. Então é isso. Receita nada mais é do que a venda do meu produto, da minha mercadoria, do meu serviço. E a contrapartida é uma entrada de um elemento para o ativo. À vista, dinheiro, caixa; a prazo, direitos a receber. Isso falando de receita operacional. Mas uma receita também ela pode derivar de juros sobre aplicações financeiras ou uma outra atividade que não faz parte da atividade principal da empresa, que nós chamamos das receitas não operacionais. Então podemos ter aí receitas financeiras. A empresa teve lá um superávit de caixa e resolveu aplicar isso no mercado financeiro. Então ela vai receber um juro, não faz parte da atividade principal dela receber dinheiro de juro. Então é receita não operacional, receita financeira. Isso entendendo sobre receita. E a despesa? O que é a despesa? Então, dentro da empresa, entende-se por despesa o consumo de bens ou serviços que, direto ou indiretamente, deverá produzir uma receita. Então, no momento que há esse consumo, que há esse sacrifício, que há esse gasto para que possa gerar receita, ela pode diminuir o ativo, porque se eu adquirir, se eu auferir essa despesa de forma à vista, ela vai diminuir o meu ativo, que vai sair disponível, vai ser dinheiro do caixa, do banco, entendeu? Ou ela pode aumentar um passivo. Quando eu adquiro um bem, um serviço, é uma despesa para poder gerar aquela receita de forma a prazo. Então ela pode aumentar o ativo quando eu pago à vista, ela pode aumentar o passivo quando ela é a prazo, me gerando uma obrigação a pagar. Então uma despesa ela é realizada com uma única finalidade. Ela só vai ser realizada para que possa ser concretizada uma receita, né? Então se essa receita, né, ela for maior do que a despesa, do que a diminuição, ela vai provocar então um aumento no patrimônio líquido. A única finalidade então de uma despesa é que ela possa gerar uma receita. Então conhecemos o conceito de receita e despesa. Agora vamos conhecer o conceito de outras contas. Conhecemos a conta receita, a conta despesa, agora a conta resultado. Então, caso as receitas obtidas superem as despesas incorridas nesse período, o resultado será o quê? Um lucro que aumenta o patrimônio líquido. Então, se eu tiver ali um montante de vendas maior do que o sacrifício, do que o consumo para gerar essas vendas, eu vou ter um resultado positivo, que na contabilidade nós chamamos de lucro. Receitas maior que despesa, resultado positivo, lucro. Se as despesas forem maior do que a receita, o resultado será negativo. Na contabilidade chamamos de prejuízo. Isso diminuirá meu patrimônio líquido. Você percebe que todas essas transações, todas essas operações, elas estão variando o patrimônio líquido ou para mais ou para menos. Então, se as despesas forem maior do que as receitas, o meu sacrifício, o meu consumo para poder fazer aquela venda foi maior do que eu conseguia oferir com o faturamento dessas vendas, então eu vou ter um prejuízo. Isso vai diminuir, vai variar meu patrimônio líquido para menos. Resumindo, receita menos despesa é igual a um resultado. Esse resultado ele pode ser lucro ou ele pode ser prejuízo. Vai depender da administração, vai depender de como eu administrei bem essas duas contas aqui. Receita maior que despesa, lucro. Se a despesa for maior que a receita, então eu vou ter um resultado de prejuízo. Conhecendo isso aqui, fazendo os lançamentos, eu vou precisar fazer o encerramento dessas contas de receita e despesa. Então toda empresa necessita fazer a apuração de resultado pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano, por lei, a empresa é obrigada a fazer o levantamento e apurar o resultado. Assim como a demonstração lá que nós conhecemos anterior, que é o balanço patrimonial, as empresas são obrigadas a levantar uma vez por ano também. A apuração do resultado ela é obrigatória pelo menos uma vez por ano. Então, o lucro ou prejuízo de um exercício está na dependência do confronto das receitas e despesas. E esse resultado líquido é apurado na conta denominada resultado. Então, quando eu confronto tudo que eu vendi com o que eu consumir para poder fazer essas vendas, esse confronto vai me gerar um resultado. Então, lá na conta resultado eu vou ter ou lucro ou prejuízo. Ainda sobre o encerramento, para efeito de apurar o resultado da empresa, as contas de receitas e despesas são periódicas. Por que elas são periódicas?
elas somente deverão conter registro para um período, para um ano ou menor, conforme o período. Então, se eu tenho lá, por exemplo, despesas com energia elétrica, eu vou ter lá de janeiro a dezembro. Chegou em dezembro, vão ser apurados, vão ser confrontadas todas as minhas vendas com todas as minhas despesas. Vende mercadoria, produtos, serviços no montante de 100. Gastei com energia, aluguel, materiais, material de limpeza, copa, cozinha, tudo. Gastei 80, 100 menos 80, resultado. O que vai acontecer? Significa que todas as contas de receita e despesa devem possuir saldo zero no início do novo período. Encerrei o ano 2019, encerrou todas as contas. Essas contas, quando iniciar 2020, as contas de receitas e despesas vão estar com saldo zero. Vai começar uma nova etapa, um novo período para uma nova apuração no final do período. Então, por isso que elas são contas periódicas. Elas devem constituir saldo apenas para o período. No momento que elas são encerradas, elas ssão zeradas e começa-se um novo período com saldo zerado. Então, eu tenho como saber quanto que eu consumi com salários ordenados em determinado período, quanto que eu consumi com aluguel, quanto que eu consumi com energia e qual foi o meu faturamento, as minhas vendas naquele período. Iniciou-se um novo período, começa saldo zerado. Para que isso ocorra, no final de cada período deve-se proceder o encerramento das contas de resultado, ou seja, as contas de receita e despesa elas vão ter que ser encerradas. O encerramento das contas de receita. Então, vamos ver como que é o procedimento na conta de receita. Nós sabemos que as contas de receitas elas só vão receber crédito. Então, toda vez que eu fizer um lançamento numa conta de receita, ela vai receber crédito. Eu sei também que o meu lado direito da conta, de um DRE, de uma conta de ativo passivo, ele é crédito. Então, toda conta de receita ela só pode receber crédito. Então, para encerramento da conta de receita, é realizado pela transferência. Eu vou fazer um débito nessa conta de receita dos saldos credores e para crédito na conta resultado. Então, vamos ver aqui, ó. Então, na minha conta de receita, então vai estar aqui, ó, elencado, ó. Vendi mercadorias, vendi produtos, vendi serviço, está aqui o saldo, ó, um saldo credor aqui. Como que eu vou zerar esse saldo credor? Fazendo um débito nessa conta de receita, zerando essa conta. Como eu faço débito aqui, eu sei que em contabilidade eu não posso ter um débito sem um crédito correspondente. Lá na conta de resultado, eu vou ter uma contrapartida no crédito. Eu debito aqui para encerrar essa conta de receita e vou aqui no resultado e lanço no crédito. Então eu faço esse confronto aqui. Isso para a conta de receita. Para as contas de despesa, as contas de despesa pela transferência, né, a crédito em seus saldos devedores e a débito no resultado. Então veja aqui, ó, a conta de despesa. Conta de despesa sempre vai ser débito, sempre eu vou lançar despesa com energia, despesa com aluguel, despesa com salário, despesa com alimentação, tudo no débito. Como que eu vou fazer para zerar essa conta? Eu vou ter que fazer um crédito nessas contas aqui. Eu credito aqui e como contrapartida lá no Razonete ou na conta resultado eu vou ter um débito aqui, ó. Crédito na despesa e débito aqui. Partidas dobradas, crédito e débito de igual valor. Então, esse é o procedimento para encerrar uma conta de despesas. Então, pelo exposto no tópico anterior, vamos ver como que é essa distribuição dos resultados. Então, o que nós vimos no tópico anterior, a conta de resultado, ela recebe pela transferência a débito o valor das suas contas de despesa. Então, você vai observar que na conta resultado, no lado do débito vão estar elencadas todas as despesas. E no lado do crédito, o saldo das contas de receita. Todas as receitas. Receita de serviço, receita de venda. Se tiver receita financeira, receita não operacional, vão entrar todas no crédito. Então, no lado esquerdo ali, no débito, as despesas. E no lado direito, as receitas. Isso na conta resultado. Vamos ver como é que é essa distribuição aqui, ó. Vamos imaginar aqui, se o total dos créditos da conta resultado for superior ao total dos débitos, ou seja, se o total dos créditos é o quê? A receita, minha venda, for superior ao total dos débitos, minhas despesas, então teremos o quê? Um resultado positivo, que nós chamamos de lucro líquido. Veja aqui, ó. Aqui é o crédito. Então o total das minhas vendas aqui foram de 100 mil.
O total das minhas despesas foi de 50 mil. Então, 100 mil menos 50 mil, eu tive aqui um resultado positivo de 50. Então, o que é esse resultado positivo? É um lucro, porque o total dos créditos ele é superior ao total dos débitos. Eu tive um resultado positivo aqui no lucro. Agora, o contrário também, ó. Lá no resultado, se o total dos débitos aqui, ó, que foi 200, ele é superior ao total dos créditos, que é 100, ao 200 menos 100, vou ter aqui o valor de 100. O que é esse 100 aqui? É um resultado negativo, porque o total dos débitos é maior que o total dos créditos, ou seja, o total das despesas, ele gastou mais do que ele conseguiu vender. Então ele teve aqui um resultado negativo, que na contabilidade nós chamamos de prejuízo. Receita maior que despesa, resultado positivo, lucro. Despesas maior que receita, resultado negativo, prejuízo. Essa distribuição, então, ocorrendo, volta lá, ou lucro ou prejuízo, esse resultado ele não fica na DRE, ele não fica na conta resultado. Você pode observar que lá no balanço patrimonial, quando você levantar um balanço patrimonial, que a gente já levantou, quando você observar nas literaturas, em qualquer exercício, você não vê conta de receita e despesa lá. Não tem. As contas de receita e despesa elas são confrontadas e o saldo que sobrar, então, ocorrendo lucro ou prejuízo, esse resultado apurado será transferido para uma conta chamada lucros ou prejuízo acumulado, que é uma conta de patrimônio líquido, que está dentro do balanço patrimonial. Por que ela chama lucros ou prejuízo? Porque eu não sei o resultado ele pode ser lucro ou pode ser prejuízo. Se ela for a receita maior do que as despesas, vai ser lucro. Se ela for menor, então o que vai diferenciar lá no balanço patrimonial, se ela estiver somando com o capital para fechar o balanço, ela é lucro. Se ela estiver entre parênteses lá, é negativo, ela é prejuízo. Então você observa que lá no seu balanço patrimonial, você nunca vai achar uma conta de receita e despesa, porque elas são confrontadas, encerradas, e esse resultado vira um saldo da conta lucros ou prejuízos acumulado. Encerrou, fez a distribuição, começou um novo período, aquelas contas de receita e despesa vão estar com saldo zerado, como nós vimos lá atrás, porque elas são periódicas. Certo? Até aqui nós vimos a mecânica dos lançamentos. Nós lançamos, apuramos, verificamos o resultado, fizemos a distribuição. Mas veja bem, o usuário da contabilidade ele não vai pegar esses lançamentos que você fez, não vai pegar lá seu razão, não vai pegar seu livro diário, não vai pegar então esses lançamentos. Não, para ele que é o usuário da contabilidade, usuário da informação contábil, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ver um demonstrativo. Então agora nós vamos conhecer um novo demonstrativo. Já conhecemos lá atrás o balanço patrimonial, o balancete, e agora você vai conhecer um novo demonstrativo. Depois então de apurado, de feito esse lançamento, você vai demonstrar como que você chegou nesse resultado. Então as contas de resultado, que são receita e despesa, elas servem apenas como intermediária na apuração do lucro ou prejuízo do exercício. É apenas a mecânica, só a intermediária. Entretanto, não basta apenas a conta razão, resultado, onde aparecem as contrapartidas, as contas de despesas e receitas, encerrada no final do exercício. Não. Então, o que eu tenho que fazer? É necessário também demonstrar. Então, é necessária a demonstração do resultado desse exercício, que nós chamamos DRE, demonstração de resultado do exercício. Nessa demonstração aparecerão detalhadamente e dentro de critérios de classificação as contas de receitas, as contas de despesa e o seu resultado, que pode ser lucro ou prejuízo. Então eu tenho que observar isso aí. Apenas um adendo aqui para a gente falar sobre o lucro que consta lá na demonstração. Então o lucro apurado no meio da demonstração do resultado do exercício não pode ser considerado razoavelmente como correto, porque o lucro exato de uma empresa somente poderá ser apurado no final da sua vida, após a venda total dos seus ativos e pagamento das suas obrigações. Então, porque a empresa, por que essa é a adendo aqui? Para a gente entender que a empresa ela foi criada por tempo indeterminado. A empresa ela foi criada com caráter de continuidade. Então, se eu quiser apurar o lucro final da empresa, só quando ela encerrar suas atividades, quando ela realizar todos os seus ativos
pagar todas as suas obrigações com o terceiro e vai sobrar ali então um lucro final. Esse lucro que é apurado na demonstração de resultado é um lucro periódico. Então, como geralmente a empresa tem um tempo de duração indeterminado e é necessário que se conheça frequentemente o resultado das suas operações, a DRE deve ser levantada no mínimo uma vez por ano. Então, uma vez por ano, assim como o balanço patrimonial, é obrigação da empresa apurar o resultado. Então, ela apura o resultado e esse resultado vai lá para lucros ou prejuízo acumulado, uma conta do patrimônio líquido. Então, essa demonstração de resultado do exercício, que é a DRE, vamos observar o que vai constar neste cabeçalho. Então, você vai colocar lá em cima o nome empresarial, que vai identificar a empresa, qual é o tipo de empresa, se ela é uma sociedade, se ela é uma sociedade anônima, limitada, se é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, o nome empresarial, o nome da demonstração de resultado do exercício, DRE, o período que ela está cobrindo, período 1/1 a 31/12 do ano tal. Então isso vai lá em cima. E também a especificação monetária, você vai colocar 100 milhões, bilhões. Então aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Temos aqui o nome da empresa, que colocamos o nome da turma, CCOADMSA, DRE, demonstração do resultado do exercício, que é o nome do demonstrativo, o período que está sendo coberto, 1/1 a 31/12 do ano 2019, a especificação monetária, que é em milhões, e aqui nós vamos elencar aqui, ó, as receitas, que foi aquilo que ele faturou. Neste exemplo aqui, a empresa só vende serviço, então ela receita de serviço no valor de 10.250, total 10.250. Se ela tivesse aqui, ó, receita de vendas, vendas de mercadoria, de produto, ia relacionar aqui, ia somar e ia vir o total aqui na frente. Tá? Isso aqui é uma DRE bem simplificada, só para a gente ter um entendimento, para você que está começando a conhecer as contas de resultado. Então, o total das vendas, 10.250. E aí, ó, mais receita, menos, entre parênteses aqui, despesas. Aí, quais são as despesas? Despesa com material de escritório, 250. Despesa com aluguel, 1.100. Despesa com salário, 4.500. Despesa diversas, 400. Se eu somar aqui, ó, esses valores, vou chegar a um total de 6.250. Então, ele é mais despesa, menos mais receita, menos despesa. Então, 10.250 menos 6.250, sobrou um resultado aqui. Como o resultado é positivo, ó, você pode observar, é lucro líquido deste exercício no valor de 4.000. Isso aqui é só um demonstrativo bem simples para que você possa ter um entendimento. Esse é o formato da demonstração de resultado, onde você tem aqui o cabeçalho com todas as especificações que nós vimos ali, e aqui embaixo, então, as receitas e as despesas. No confronto delas, obteve aqui um resultado que neste exemplo deu um resultado positivo, lucro líquido do exercício. Certo? Essa é a parte teórica. Eu queria deixar um desafio para você agora. Você que já conhece as contas o método de lançamento, né? Débito e crédito, metas partidas dobradas. Então eu vou deixar aqui um desafio para que na próxima aula a gente já possa tentar desenvolver isso aqui. Você que já entendeu, já conseguiu, que consegue trocar uma figurinha aí mesmo online com seus colegas, tenta resolver esse desafio, esse exercício, e no nosso próximo encontro a gente vai então corrigir isso aqui e tirar as dúvidas de cada um de vocês. Então aqui exercício. A CIA Biônica de Serviço Limitada apresentava em seu balancete, ó, verifica que ela tem um balancete, a empresa já vinha em operação, o balancete de verificação no dia 30/11, ó. Em 30/11 ela tinha os seguintes saldos nas suas contas. Então você observa lá, tinha 12.000 no caixa, tinha saldo no banco, contas a pagar, contas a receber, veículos, despesa com energia, ó, despesa com aluguel, receita de serviço, lucros acumulados. Observe que aqui nós estamos no mês 11. Então, por isso que essas contas de receita e despesa estão com saldos aqui. Então, no dia 30/11, nós tínhamos esses saldos iniciais aqui nas contas no balancete da empresa CIA Biônica de Serviços. Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Então, durante o mês de dezembro desse ano 2019, ocorreram as seguintes transações.
Então lá, durante o mês de dezembro, dia 3 ele comprou materiais, tem o valor, dia 7 ele recebe dinheiro dos seus clientes, dia 9 ele tem despesa de conservação do veículo, dia 12 despesa com energia, dia 15 compra à vista de imóveis, dia 20 ele vende serviços, dia 21 ele paga duplicatas, está lá em contas a pagar, dia 27 ele deposita em conta corrente proveniente do caixa, 20 mil, e no dia 30 despesa com salários no valor de 12 mil, observa que ele paga com cheque. Então, quando ele pagar com cheque, observa que vai sair do banco. Quando for em dinheiro, sai do caixa. Então, essas foram as operações que ele teve aqui, as transações do mês de dezembro. O que vai ser pedido aqui? Ó? Primeiro, você vai lançar os saldos iniciais, lá do balancete do dia 30 do 11, ó, no dia 30 do 11 tem um balancete com esses saldos aqui. Então você vem lá, lança os saldos iniciais nos razonetes, abre um razonete para cada uma daquelas contas, cada uma dessas contas que abre um razonete, coloca cada um no seu lado. Eu sei que as contas de ativos são de saldo natureza devedora, então são saldo devedor. As contas de passivos PL são de natureza credora, saldo credor. Vou colocar cada um do seu lado, com o seu saldo. Lancei os saldos iniciais, 30 do 11, nos razonetes. Depois, eu faço os lançamentos de dezembro de 2019, desses mesmos lançamentos, razonetes. Então, eu vou pegar aqui, ó, todos esses lançamentos de dezembro, eu vou lá naqueles razonetes que está com saldo iniciais e vou fazer esses lançamentos aqui. Depois que eu fiz todos os lançamentos, eu vou somar ali os saldos, entradas e saídas de cada razonete, vou fazer o encerramento das contas de resultado, de receita e despesa, daquela forma como foi ensinado lá atrás nos slides. Então, vou fazer o encerramento das contas de receita e despesa. O resultado que der lá nessa conta de resultado, eu vou transferir para patrimônio líquido, lá no balanço patrimonial, certo? Não vai ficar saldo no razonete de resultado. O resultado que sobrar lá, eu zero também e passo para o PL. E depois eu elaboro então uma DRE, conforme o modelo que a gente colocou aqui nos slides, e o balanço patrimonial que vocês já conhecem, né? Que são das aulas anteriores. Esse é o desafio que eu deixo para vocês. Espero que vocês se empenhem, né? Procurem resolver, tente aí, tem uma semana para o nosso próximo encontro. Espero que você possa fazer aí um bom proveito desse conteúdo, possa tentar desenvolver isso e na próxima aula a gente vai corrigir e tirar todas as dúvidas de cada um de vocês. Forte abraço para você, esteja conosco nos próximos encontros, faça bom uso deste conteúdo, inscreva-se lá no nosso canal, deixe seu like lá e tenha um bom final de dia. Um abraço!